Bom dia, bem-vindos. Hoje é dia 18 de agosto, quinta-feira. Hoje a gente vai comentar sobre alguns destaques, como o Temer favorecendo, teoricamente, o PMDB com os recursos para o Nordeste. A gente vai falar, talvez, uma das primeiras derrotas do governo no Congresso, com a não votação da DRU ontem no Senado. Também sobre o governo revisando as estimativas de PIB, de inflação para os próximos anos, para 2017, perdão. E também fora a gente teve alguns destaques como a ata do Banco Central Europeu que acabou de ser divulgada. Na parte das empresas a gente vai falar alguns destaques de Copel, Sabesp, Gerdau e Semig. Mas isso logo mais depois do intervalo. Bem-vindos de volta. Começando pela parte externa, os destaques de indicadores ficaram com o CPI da zona do euro, que avançou 0,2% em julho na comparação anual, como esperado pelo mercado, e na comparação mensal ele recuou 0,6%. A gente também teve as vendas do varejo do Reino Unido, mais um indicador que veio bom no Reino Unido, ele surpreendeu positivamente, ele avançou 1,4% na comparação mensal, quando o mercado aguardava a estabilidade. E na comparação anual, 5,9% de alta, quando o mercado aguardava 4,2% de alta. Então, mais os resultados surpreenderam bem no Reino Unido. Agora pela manhã a gente teve a ata do Banco Central Europeu, divulgada da última reunião de julho, e a ata mostrou que o Banco Central Europeu ele não descarta ampliar o pacote de estímulos, como já é bem especulado pelo mercado. Ele também ressaltou que o Brexit, eles ainda não têm certeza de quanto isso vai impactar a economia, mas eles ressaltaram que tão positivos, tão otimistas, que a ampliação do pacote feita no começo do ano, no primeiro trimestre, ainda não ressaltou, não se transmitiu totalmente para a economia local, para a economia da região. Então eles ressaltam que ainda tem muito para vir, ainda vai melhorar bastante as condições por conta disso, mas que ainda estão, sim, claro, preocupados um pouco com o Brexit. Eles levantaram um pouco chamaram um pouco a atenção do mercado, falaram que o mercado está especulando bastante os possíveis estímulos, que falaram que não é assim, que eles não podem simplesmente fazer os estímulos de sopetão, eles têm que esperar, analisar a situação com mais tempo. Mas de qualquer forma, eles não descartaram, continuaram sinalizando que devem fazer alguma possível mudança nas próximas reuniões. Na parte doméstica a gente teve de destaque o governo revisando algumas estimativas, então para 2017, a previsão do governo passou de crescimento de 1,2% do PIB para 1,6%, ele mantém a projeção de inflação em 4,8% e a previsão de câmbio para ano que vem, para o final do ano que vem, passa de 3,7% para 3,5%. Para 2016, a projeção de retração da economia passou de 3,1% para 3%, de inflação permanece em 7,2% e câmbio passou de 3,5% para 3,3%. Ontem o governo teve uma certa derrota, ele não conseguiu levar o número de senadores mínimo para começar a votação da DRU, então o presidente do Senado, Renan Calheiros, que estava iniciando a sessão, teve que adiar a votação. Então, uma notícia muito ruim para o governo, sendo que a DRU é um dos pontos menos, digamos assim, controversos para o governo aprovar, e não conseguiu fazer a votação. Uma polêmica também envolvendo o Michel Temer, seria que o governo retirou dos governadores do Nordeste a execução das obras emergenciais da seca, 4º ano seguido de seca, para combate então à estiagem. Ele transferiu para o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, um órgão que é controlado predominantemente por PMDVistas do governo e nos estados. Então, fora essa medida, ainda teve um repasse via MP, um crédito extraordinário de cerca de 790 milhões. Em reação a isso, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, general do Exército Adriano Pereira, ele pediu demissão do cargo. Ele tinha sido responsável por negociar com os governadores os recursos que seriam repassados. Indo para a parte de fluxo agora, os locais terminaram o dia ontem net compradores em cerca de 16 milhões de reais. Os saques na compra foram para BVMF, Raio Drogasil, Elet 3 e Lojas Renner. Na venda ficaram com Itaú e Itaúsa, e nas duas pontas para Petro 4, Bradesco e CSN.
Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em cerca de 21 milhões, destaque na compra para Itaú e na venda para BVMF. Partindo para o fluxo a monitorar, a parte das empresas de destaques que a gente tem hoje. A Fitch rebaixou a perspectiva da Copel e suas subsidiárias. Segundo a Fitch, a revisão reflete os desafios do grupo da Copel em manter os indicadores de crédito consolidados compatíveis com a atual classificação. A Sabesp, a Gerdau, ela negocia a parada de algumas unidades nos Estados Unidos, ela vai tentar negociar temporariamente o fechamento de uma usina. A companhia também afirma que, como parte do programa, ela pode desligar usinas, fechamentos parciais, fusões, joint ventures e até mesmo uma alienação de negócios ou ativos inteiros. Por último, a CEMIG também prevê, a CEMIG reagiu depois da falta de interesses do seu último leilão. Ela falou que ainda vê muito interesse de ativos de investidores estrangeiros para seus ativos, então para a CEMIG a falta de ofertas não deve ser vista como um sinal de pouco interesse, é uma percepção simplesmente que eles continuam com a percepção de que o capital externo está disposto a aportar na companhia. Última parte da nossa reunião matinal, com comentários da nossa área BTC. Os destaques de ontem ficaram com Petro 4, Vale 5, Cyrela, Taesa e GGBR. Bom, terminando por aqui, os destaques na agenda hoje ficam com Willa e com Meirelles em eventos com empresários, provavelmente dando alguma entrevista com um comunicado, comentando sobre a situação econômica atual, mas por enquanto os destaques são esses mesmo. Vou terminar a nossa reunião matinal, amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário aqui na InfoMoney. Até mais!